Olha a laranjinha que caiu, num regato d'água nunca mais se viu, nunca mais se viu, ou nem se torna a ver, cravos à janela, rosas a nascer. Vai devagarinho que levanta pó, trailarilolé, trailariloló. Ainda não? Realmente. Muito bem, sim, senhor. Só vocês é que me pediam um pouquinho melhor. Foi um repertório, mas de categoria. Sim. Conceição. De que, filho? É o que vai fazer falta às cadeiras. Falta, falta. 1939, talvez, não sei, já 39, 41. Foi, eu nasci em 21, aos 18 anos já, sim. Faz hoje 77 anos que foi admitido no clube. Ah, sim. Porque sim. hoje também é dia 14 de dezembro. Ah, É verdade. ah, bem. É verdade, uma coincidência muito Formidável para as pessoas. E tinha regulamentos, tinham de ser regulamentos, porque um dos regulamentos que tinha, aquele que fosse tesordeiro, era exposto do clube. Portanto, só gente capaz, gente de boas condições. Naquele tempo, em 1915, havia as classes. E só tínhamos a Casa do Povo, que era dos pobrezinhos. E tínhamos a Assembleia, que era dos abastados. A função pública e os artistas, nós também temos a nossa palavra a dizer, uniram-se as classes. Porque nós queremos resolver os problemas da nossa vida e não temos onde. Portanto, temos de arranjar por todas as maneiras que fazer uma instituição que nos sirva. E então, só pediu o seu sócio. Diz os estatutos que eu tenho, posso deixar ler, diz os estatutos que só poderiam só sócios do Clube União Ganhense, funcionários públicos e artistas. A gente se conhecia, não é? Portanto, carpinteiros, alfaiates, ferreiros, etc. E para que servia o clube? O clube também tinha a sua ideia. Esses homens tinham as suas ideias. Por exemplo, o alfaiate queria aumentar o preço das calças, onde resolvia o problema era no clube. Chegava à sua classe, os 20 escudos para a feitura das calças é pouco dinheiro. Temos a aumentar mais 10 tostões, naquele tempo era por tostões, não é? E tal. O carpinteiro, a porta, estamos a fazer o metro quadrado da porta, barato. Temos, o único preço que pode ser aplicado é X. E fui sempre a vida daquela coletividade. Sempre. Tinha a biblioteca, isso era livros que tem o clube e que eu levava para casa e depois entregava-os na coisa. Mas parece-me que tínhamos que pagar qualquer coisa. Por isso, tínhamos que pagar qualquer coisa. Mas eu costumava ler sempre. Cheguei a levar para casa e numa noite ler o livro todo. Ler o livro todo de coisa. Vinha nos jornais e quando havia sócios não ficava com o jornal inteiro. Davam a folha a outro sócio. E ficava às vezes a ler um jornal. Continua na página 10. E a página 10 tinha outra pessoa. Tinha que esperar que acabasse de ler aquela página para trocar o jornal. O jornal era partilhado pelos sócios. Tinha que esperar para continuar o jornal. O jornal não era todo lido pela mesma pessoa. Foi ali que eu li tudo, foi ali que eu lia tudo e que aprendi, que eu me desenvolvia na leitura dos jornais e depois já na televisão,
porque já havia televisão, quando vim da Guarda. Quando fui para a Guarda não havia ainda televisão, mas depois pela televisão e por tudo, enfim, os bailes do Carnaval, que eram muito bonitos. Praticamente, aqui em cima era a sala de leitura de televisão. Cá em cima não era preciso com conteúdo nenhum. Se quisessem ver a televisão, vinham na televisão. Se quisessem ver o jornal, vinham na televisão. Ler no jornal. Lá embaixo eram os jogos. Eram os jogos dos bilhares, eram os jogos das cartas, eram os jogos de ping-pong, era o quino, o loto, a mesma coisa, o quino, o loto. Dar as cartas, dar os jogos, as bolas, dar raquetes se queriam jogar ping-pong. Quando havia um telefonema, seja de onde fosse, está aí fulano, tá. Era onde estava, era aqui. Era nesta televisão. E quando tocava, o telefone era lá embaixo, que havia uma campainha. A campainha tocava, meu pai vinha para as escadas acima, abria o escritório da direção, atendia ao telefone, ouve televisão. Está aí fulano, está. Então é para vir ao telefone. Meu pai punha no descanso do telefone, abria o postigo, a pessoa, meu pai vinha para baixo chamar essa pessoa, vinha cá em cima ao telefone e ele fechava a porta. Ali mais à frente era o gabinete e depois era a sala da televisão. A sala da televisão era fechada, quando algum sócio queria, dizia ao contínuo, vinha abrir a televisão, a porta, e as cadeiras ficavam voltadas para a televisão e a pessoa ficava a ver a televisão, quem quisesse ver a televisão. E depois, pronto, na altura, as mulheres vinham a ver as corridas de touros, que era às quintas-feiras, era o Zip Zip, que eram os programas que davam na televisão, as novelas ainda não havia, e nós à tarde eram os programas que davam, era o Rintintim, era o Bonosa, era esses filmes assim. Era o Bonosa, o Rintintim, eram umas carilhas. Eram alguns bonecos animados, ou desenhos animados, o que é? Do futebol no IDS, lembro que resultou talvez de um colégio que havia na Idanha, que eu já não tive acesso, porque quando nasceu o colégio já eu estava fora. O colégio, os jovens que havia, formou uma equipa a nível de colégio,
orientada, salvo ver, por José Pereira Alves, que era um futebolista já dos primórdios da história do futebol na Idanha, uns 10 ou 15 anos antes. E essa mesma equipa, certamente, com vontade de continuar, resolveram certamente a introdução do futebol. Mais uma vez eu fui presidente da direção do clube. E então aí começa, quando, claro, aceitou o cargo, evidentemente, começa a ouvir-se o slogan de agora é que vai, agora é que é, agora é que vai, agora é que é, agora é que vai. E chegou-me ao ouvido agora é que vai. O que é que eles queriam dizer com isso? Que agora é que o futebol ia. Porque estava lá o Zé Pereira andava sempre metido em futebols. Eu lembro que nessa altura fizemos uma autêntica campanha quase porta a porta para que evidentemente convencer os sócios que era benéfico para a Vila e para a Idanha o clube ter a parte desportiva, né? Porque era controverso, as pessoas mais idosas não desejavam que entrasse ali o desporto, e no fundo foi uma assembleia muito concorrida, com sala cheia, com votos distribuídos, e aqueles que apostaram como eu na introdução do desporto e do futebol no clube venceu, portanto com algumas dificuldades, com compromissos da secção desportiva, fazer uma escrita organizada para mostrar que evidentemente a parte desportiva dava prejuízo ao clube, portanto havia uma secção destacada para angariar fundos para a mesma coletividade, mas havia no quadro do clube que saía todos os meses a parte desportiva com o seu orçamento e contas feitas para que evidentemente os sócios reparassem que efetivamente não havia prejuízo para o clube a introdução do futebol na coletividade. O futebol, vamos escolher o treinador, capitão da equipa, eu. Capitão da equipa, Zé Pereira, está bem. Treinador, eu, Zé Pereira, mas Zé Pereira, treinador, agora que é um percurso. Bom, está bem. Portanto, era presente, era treinador, era jogador, era tudo, era enfim. Começaram-se a convidar os rapazes para fazer os treinos. Meninos, disse eu, não há dinheiro para ninguém. Isto aqui está escrito por outras palavras. Nós damos o equipamento, damos a possibilidade de vocês jogarem futebol federado, que era uma honra na altura, e vocês põem no corpinho. Vou tudo bem, eu queria jogar a bola, não é? E assim aconteceu. Fizemos o primeiro jogo de futebol contra Talé do Campo, tenho aqui escrita a data, que houve um resultado muito bom, 4-0 ganhamos nós. E o primeiro jogo oficial que o clube fez foi contra o Solais de Cima, aqui na Idanha, um dia bastante mau, que choveu. Perdemos o jogo 3-1 e eu marquei o gol do clube penalti. Fui presidente, fui treinador, fui jogador e por honra, tive a honra de marcar o primeiro gol de penalti. Ainda tenho a bota que marcou o seu gol. Mas depois começou a haver uma certa dissidência entre mim e alguns jogadores e a própria comissão desportiva que se criou. A comissão desportiva já queria ir além daquilo que a gente queria, não é? E eu afastei-me depois como jogador. Enfim, e depois até cumpri o meu mandato, acompanhando normalmente as atividades do clube. Também a bola de neve foi engrossando e surge a hipótese de restaurar a ADI. E depois desse movimento todo começam as guerrilhas comigo e com o Clube União-Denense. Vi vários artigos que estão no Raiano e entre eles acusavam-me a mim de querer acabar com o clube. Isto é uma estupidez. Como é que eu posso acabar com o clube? Como é que eu posso queimar a mão oliveira que eu plantei? E comecei-me a desinteressar totalmente da clube. Eu fui para Lisboa e não pedi a suspensão de cotas e como sócio do clube a suspensão do pagamento das cotas. Porquê? Porque queria continuar a contribuir, apesar das guerrilhas e das variâncias e de outras coisas mais que eu não digo, eu não mantive a minha posição de contribuir com a minha modesta ajuda para o Clube União-Denense. Muito bem.
disse ao meu filho que tu é que pagas as cotas. E disse à direção, as cotas são o meu filho paga. Já não sei quem é que disse, não lembro. Então, um dia venho e vi um evento qualquer no clube, não sei o que, já não recordo o que era, vou entrar, o senhor não pode entrar. Posso entrar? Pois está por quê? O senhor está expulso do clube por falta de pagamento de cotas. Como? É só agora. Imagina como é que eu fiquei. Eu podia ter recorrido para uma Assembleia Geral, mas tinha que andar a incomodar 25 sócios e na altura havia um certo choque entre mim e eles. Tinha que ter uma dívida de 3 cotas por pagar e se não pagasse depois de avisado, já era expulso. Mas para ser expulso tinha que haver uma Assembleia Geral. Diz o Estatuto, já escrevi isso. Tinha que haver uma Assembleia Geral. Nem eu tive qualquer comunicação e nós houve uma Assembleia Geral. Em tempos pedi a um elemento de direção, que também não interessa quem é, eu gostava que tu me emprestasses ou me deixasses ler o livro de atos da Assembleia Geral a partir de 1987. Eu não sei como é que isso está tudo desorganizado. Não, é que eu fui mal expulso do clube e quero contestar isso. Mete uma nova proposta. Nem pensem. Tenho muita vontade de retornar a ser readmitido, mas para isso tinha que anular a minha expulsão, porque foi ilegal. Como é ilegal, não tem efeito. A gente está tudo desorganizado, mas ainda continua em mim o desejo de o fazer. Eu vou falar com o Sr. Presidente qualquer dia, ou o Sr. Engenheiro João de Almeida, que me faculte a consulta dos livros. E se não houver, eu vou propor que me seja admitido como sócio, porque fui mal expulso. Fui feito ilegalmente. Ora, uma coisa ilegal não produz efeito. Pode encontrá-la. Evidentemente que apesar de todas as vicissitudes porque eu passei em relação ao clube, tenho no coração. Porque foi lá que eu cresci. Joguei bilhar, joguei ping-pong, damas, xadrez, enfim. Contrariamente ao que eu também me ensinaram um bocado, Sim. contrariamente ao que muita gente pensava, eu nunca quis mal ao clube, antes pelo contrário.